Você já se perguntou se Deus ainda cura pessoas nos dias de hoje? Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade. Conheça alguém que precisa de um milagre ou, quem sabe, já tenha ouvido histórias incríveis sobre curas sobrenaturais. Mas, será que isso é real? Será que Deus ainda opera milagres como nos tempos bíblicos? Se você tem dúvidas, fica comigo até o final, porque o que eu vou compartilhar aqui pode mudar a sua vida. Deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e envie esse vídeo para uma pessoa que você sentir no seu coração. A verdade é que, desde o princípio, Deus se revelou como um Deus que cura. Em Êxodo 15:26 ele diz: "Eu sou o Senhor, que te sara." Esse não é apenas um título bonito, é a identidade dele. Mas aí surge a grande questão. Se Deus é um Deus que cura, por que tantas pessoas ainda sofrem? Talvez você já tenha feito essa pergunta. Talvez até tenha clamado por um milagre e não viu nada acontecer. Será que Deus escolhe algumas pessoas para curar e outras para deixar doentes? Será que ele se esqueceu de você? Antes de responder a essas perguntas, pense comigo. Você já viu ou ouviu falar de alguém que foi curado de maneira inexplicável? Histórias de médicos que não conseguem entender como uma doença simplesmente desapareceu. Pessoas que estavam desenganadas e de repente se levantaram da cama? Pois é. Existem milhares de testemunhos assim. E talvez você esteja prestes a se tornar um deles. Mas como isso acontece? Como alguém pode experimentar a cura divina? Será que há algo que precisamos fazer? Será que existe um segredo para destravar o poder de Deus em nossa vida? A resposta pode estar muito mais perto do que você imagina. E nos próximos minutos eu vou te mostrar como isso é possível. Mas antes, me conta. Você acredita que Deus ainda cura? Ou já perdeu essa esperança? Se sua resposta for sim, se você acredita, continue comigo, porque vamos fortalecer essa fé ainda mais. Agora, se sua resposta for não, eu te desafio a permanecer aqui, porque você pode se surpreender. Agora, vamos ao que realmente importa. O que a Bíblia diz sobre a cura? Se há um lugar onde podemos encontrar a verdade absoluta sobre a cura, esse lugar é a Bíblia. E quando olhamos para as Escrituras, vemos um padrão muito claro. Deus sempre esteve envolvido na restauração da saúde das pessoas. Desde os tempos mais antigos, vemos relatos de Deus intervindo para curar doenças e restaurar vidas. No Antigo Testamento, encontramos diversos momentos em que Deus mostrou seu poder curador. Quando o povo de Israel caminhava pelo deserto e foi atingido por enfermidades, Deus se revelou como Jeová Rafá, que significa o Senhor que te sara. Êxodo 15:26. Ele curou pragas, restaurou aqueles que creram e mostrou que a saúde está nos seus planos para o seu povo. Talvez você já tenha ouvido falar da história de Naamã, o comandante do exército sírio que sofria de lepra. Ele recebeu uma instrução, aparentemente simples, do profeta Eliseu: mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A princípio ele resistiu, achando a ordem humilhante, mas quando finalmente obedeceu, foi completamente curado. 2 Reis 5:1-14. Esse milagre nos ensina algo muito importante. A obediência à palavra de Deus libera a cura. Outro exemplo forte está na história do rei Ezequias. Quando ele recebeu a notícia de que iria morrer, orou com fé, clamou ao Senhor e teve sua vida prolongada por mais 15 anos. 2 Reis 21:6. Isso prova que Deus não apenas cura, mas responde àqueles que o buscam com sinceridade. Mas é no Novo Testamento que a cura divina se torna ainda mais evidente através da vida e do ministério de Jesus. Você já parou para pensar em quantas vezes os evangelhos mencionam Jesus curando pessoas? Ele curou cegos, paralíticos, surdos, leprosos e até mesmo ressuscitou mortos. E algo impressionante sobre os relatos bíblicos é que Jesus nunca recusou curar ninguém que veio até ele com fé. Em Mateus 8:2-3, um leproso se aproxima dele e diz: "Senhor, se quiseres podes tornar-me limpo." E Jesus responde sem hesitar: "Quero ser limpo." Agora pense comigo, se Jesus curava a todos naquela época, por que ele não curaria hoje? Resposta para essa pergunta está em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ou seja, o mesmo Jesus que curava há 2000 anos continua curando hoje. Mas se isso é verdade,
Por que tantas pessoas ainda sofrem com doenças? Será que há algo impedindo a cura? A cura depende da nossa fé? Aqui está um ponto crucial que muitas pessoas ignoram. A cura divina não é uma questão de sorte ou destino, mas de fé. Muitas vezes, quando Jesus operava milagres, ele dizia algo muito importante: a tua fé te salvou. Ele não dizia, meu poder te curou, ou era meu plano te curar. Ele sempre enfatizava a fé da pessoa. Isso nos ensina que, apesar de Deus ter poder para curar, Ele deseja que cooperemos com fé para receber esse milagre. Mas como podemos fortalecer nossa fé para alcançar a cura? Romanos 10:17 responde essa pergunta de forma clara. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, quanto mais ouvimos e meditamos na palavra, mais nossa fé cresce. E quanto mais fé temos, mais nos posicionamos para receber o que Deus já prometeu. Aqui vai um segredo poderoso. A cura já foi conquistada para nós. Em Isaías 53:5 está escrito: pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso significa que a cura não é algo que talvez aconteça no futuro. Ela já foi liberada. Jesus pagou o preço na cruz, e agora cabe a nós tomarmos posse dessa verdade pela fé. Mas então, se a cura já foi conquistada, por que algumas pessoas não são curadas? Será que Deus escolhe algumas para curar e outras para não? Por quê? Algumas pessoas não são curadas? Essa é uma das perguntas mais difíceis e que gera muitos debates. Mas a verdade é que existem diversos fatores que podem influenciar a manifestação da cura. Vamos falar sobre alguns deles. Falta de conhecimento. A Bíblia diz em Oséias 4:6: o meu povo perece por falta de conhecimento. Isso significa que muitas pessoas não experimentam a cura porque simplesmente não sabem que Deus quer curá-las. Elas cresceram ouvindo que doenças são vontade de Deus ou que Ele envia enfermidades para ensinar algo. Mas isso não é bíblico. Se Jesus passou seu ministério curando, isso significa que a doença não vem de Deus. Pelo contrário, Ele veio para destruí-la. João 10:10 nos diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Dúvida e incredulidade. Em Mateus 13:58, vemos um detalhe impressionante. E Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Ou seja, até mesmo Jesus foi impedido de curar em certos lugares porque as pessoas não criam nele. Isso nos ensina que a incredulidade pode bloquear a manifestação do poder de Deus. Fatores espirituais e oposição do inimigo. Em Lucas 13:11-16, Jesus encontra uma mulher que estava doente há 18 anos e diz que Satanás a mantinha presa. Isso nos mostra que algumas enfermidades têm uma origem espiritual. Isso significa que, em alguns casos, a cura não acontece apenas com medicamentos ou tratamentos médicos, mas com oração e libertação. Propósitos maiores de Deus. Existem situações em que Deus permite um processo de enfermidade para trabalhar algo profundo na vida da pessoa. Isso não significa que Ele deseja a doença, mas que Ele pode usá-la para cumprir um propósito maior. Paulo, por exemplo, falou sobre um espinho na carne que o atormentava, mas que o mantinha dependente da graça de Deus. Segundo os Coríntios 12:7-9. Isso significa que, mesmo quando não entendemos o porquê, podemos confiar que Deus tem um plano soberano. Como tomar posse da cura? Se você deseja experimentar a cura divina, aqui estão alguns passos práticos. Creia que Deus quer te curar. Ele já conquistou sua cura na cruz. Alimente sua fé com a palavra de Deus. Leia, medite e declare versículos sobre cura. Ore com ousadia e peça a cura. Deus honra aqueles que pedem com fé. Rejeite palavras negativas. Não diga minha doença ou vou morrer disso. Declare vida. Busque oração de pessoas de fé. Em Tiago 5:14-15, vemos que a oração dos justos pode curar os enfermos. Agora eu quero saber: você acredita que Deus pode te curar? Você já experimentou ou conhece alguém que recebeu uma cura milagrosa? Seja qual for sua resposta, eu quero te encorajar. Não perca a esperança. Ainda vamos falar aqui sobre testemunhos reais de pessoas que experimentaram curas sobrenaturais.
Se você chegou até aqui é porque, de alguma forma, este tema está tocando o seu coração. Talvez você esteja buscando uma cura, orando por alguém que precisa de um milagre, ou simplesmente tentando entender se Deus realmente cura nos dias de hoje. Agora, imagine algo. E se eu te dissesse que existem milhares de relatos de curas milagrosas acontecendo ao redor do mundo, neste exato momento? E se eu te mostrasse que Deus continua agindo como no passado, restaurando vidas de maneiras inexplicáveis pela medicina? Hoje, vamos mergulhar em histórias reais de pessoas que foram completamente curadas pela fé. Você está preparado para se surpreender? Testemunhos reais de cura. Antes de compartilhar essas histórias, quero te fazer uma pergunta. Você já viu ou ouviu falar de alguém que foi curado de maneira sobrenatural? Às vezes, pensamos que milagres só acontecem na Bíblia, mas a verdade é que Deus ainda está operando hoje o caso do homem que voltou a andar. Em um pequeno vilarejo na África, havia um homem que passou mais de 10 anos sem conseguir andar. Ele sofreu um acidente grave que afetou sua coluna e, segundo os médicos, nunca mais poderia se levantar da cadeira de rodas. Mas esse homem nunca perdeu a fé. Ele ouvia a palavra de Deus todos os dias e acreditava que sua cura viria no tempo certo. Até que, em um culto de oração, algo extraordinário aconteceu. Enquanto os pastores oravam por ele, ele sentiu um calor forte percorrendo suas pernas. Algo dentro dele dizia: "Levante-se." Mesmo sem sentir forças, ele obedeceu. E, para a surpresa de todos, ficou de pé. Naquele momento, diante dos olhos da multidão, ele deu os primeiros passos após uma década sem andar. Os médicos não souberam explicar, mas ele sabia exatamente o que aconteceu. Deus o havia curado. Agora pare e pense. Se Deus fez isso por ele, por que não faria por você o milagre da cura do câncer? Outro testemunho incrível aconteceu com uma mulher que foi diagnosticada com câncer terminal. Os médicos deram a ela apenas alguns meses de vida, pois o tumor estava em estágio avançado e não havia mais tratamentos disponíveis. Ela poderia ter desistido, mas escolheu confiar em Deus. Todos os dias, ela declarava versículos de cura sobre sua vida. Ela dizia: "Pelas pisaduras de Jesus, eu sou curada." Isaías 53:5. "Nenhuma praga chegará à minha tenda." Salmo 91:10. "O Senhor é minha força e minha saúde." Êxodo 15:26. Ela também pediu oração para diversas igrejas e pessoas de fé. Mesmo quando tudo parecia impossível, ela continuou crendo. Depois de alguns meses, ela voltou ao hospital para novos exames. E foi aí que aconteceu o inesperado. Os médicos não encontraram mais nenhum sinal da doença. O tumor desapareceu, completamente sem explicação científica. E sabe o que ela disse? "A ciência pode não explicar, mas eu sei que Deus me curou. Agora me diga, se Deus fez isso por ela, Ele não poderia fazer por você ou por alguém que você ama?" O que podemos aprender com esses testemunhos? Talvez você esteja se perguntando: essas pessoas fizeram algo especial para receber a cura? O que eu preciso fazer para experimentar esse milagre? Aqui estão alguns princípios que aprendemos com esses testemunhos. Elas creram na palavra de Deus acima das circunstâncias. Mesmo quando tudo dizia o contrário, essas pessoas continuaram acreditando que Deus poderia mudar a situação. Elas declararam sua fé. Em vez de falar em palavras negativas ou de derrota, elas confessaram a cura com seus lábios. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Provérbios 18:21. Então o que falamos tem um grande impacto sobre nossa realidade. Elas buscaram a oração de outras pessoas de fé. Tiago 5:14-15 nos ensina que devemos chamar os presbíteros da igreja para orar pelos enfermos, e a oração da fé os curará. Unidade na fé libera milagres. Elas não desistiram. Muitas vezes, a cura não acontece instantaneamente. Algumas pessoas são curadas no momento da oração. Outras passam por um processo. Mas o mais importante é nunca perder a esperança. Agora me diga, você está disposto a crer que Deus ainda pode curar nos dias de hoje? O que fazer se a cura ainda não aconteceu? Talvez você esteja ouvindo esses testemunhos e pensando: mas eu já orei e ainda não fui curado. Será que Deus me esqueceu? Se você sente isso, quero te lembrar de algo muito importante. O tempo de Deus não é o nosso tempo.
Algumas curas acontecem de forma instantânea, enquanto outras são um processo. Veja o exemplo de Naamã. Deus poderia ter curado sua lepra no mesmo instante, mas ele pediu que Naamã mergulhasse 7 vezes no rio Jordão. Ele precisou agir em fé antes de ver o milagre acontecer. Talvez Deus esteja te guiando por um caminho de fé, ensinando algo profundo durante esse processo. O que você não pode fazer é desistir. Se você ainda não viu sua cura, continue crendo. Aqui estão algumas atitudes práticas que você pode tomar. Continue declarando a palavra de Deus sobre sua vida. Medite em versículos de cura todos os dias. Evite palavras negativas. Em vez de dizer, eu estou doente, diga, eu estou em processo de cura. Busque apoio espiritual. Peça oração a pessoas de fé e envolva-se em uma igreja que ensine sobre o poder de Deus. Não desista. A sua cura pode estar mais perto do que você imagina. Agora eu quero saber, você já testemunhou algum milagre na sua vida ou na vida de alguém próximo? Se sim, compartilhe nos comentários, porque seu testemunho pode fortalecer a fé de alguém. Se você chegou até aqui, é porque esse tema está despertando algo dentro de você. Talvez você tenha um desejo profundo por cura, uma necessidade de entender melhor como Deus opera, ou até mesmo uma curiosidade sobre por que algumas pessoas são curadas e outras não. Por isso agora vamos responder às principais dúvidas sobre cura divina e desmontar algumas mentiras que impedem as pessoas de receberem seu milagre. Por que algumas pessoas não são curadas? Essa é uma das perguntas mais frequentes quando falamos sobre cura. Se Deus deseja curar, se Jesus morreu para nos trazer libertação e saúde, então por que tantas pessoas ainda sofrem com enfermidades? Vamos analisar algumas razões que podem estar impedindo a manifestação da cura. Falta de conhecimento. A Bíblia diz em Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Isso significa que muitas pessoas não experimentam a cura porque não sabem que ela está disponível para elas. Muitos cresceram ouvindo que doenças são um propósito de Deus ou um castigo divino. Mas quando olhamos para o ministério de Jesus, vemos que ele nunca colocou doenças em ninguém. Pelo contrário, ele sempre curou os enfermos. Se Jesus veio revelar a vontade do Pai e passou seu tempo curando as pessoas, então fica claro, a doença não é algo que Deus deseja para nós. 2. Incredulidade. Outro motivo que impede a cura é a incredulidade. Em Mateus 13:58, vemos um detalhe impressionante sobre a cidade onde Jesus cresceu. E Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Isso nos mostra que até mesmo Jesus, com todo o seu poder, não pôde operar milagres onde havia falta de fé. Isso significa que a incredulidade pode nos impedir de receber aquilo que Deus já nos prometeu. Mas a boa notícia é que a fé pode ser desenvolvida. Quanto mais ouvimos e meditamos na palavra de Deus, mais nossa fé cresce. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se você sente que sua fé está fraca, comece a alimentar sua mente e coração com a palavra. Fatores espirituais. Nem toda doença tem uma origem física. Algumas enfermidades têm uma raiz espiritual. Em Lucas 13:11-16, Jesus encontra uma mulher que estava encurvada há 18 anos e diz que Satanás a mantinha presa. Isso significa que algumas doenças podem ser resultado de opressão espiritual. Nesses casos, a cura não virá apenas com remédios ou tratamentos médicos, mas com oração e libertação. Se você sente que sua doença pode ter um fundo espiritual, busque ajuda de pessoas de fé para orar e interceder por você. Propósitos de Deus. Embora Deus deseje que todos sejam curados, existem momentos em que Ele permite um processo para cumprir um propósito maior. Um exemplo disso é o apóstolo Paulo, que falou sobre um espinho na carne que o atormentava. Ele orou 3 vezes para ser livre disso, mas Deus respondeu: a minha graça te basta. 2 Coríntios 12:9. Isso nos ensina que, mesmo que não entendamos tudo, Deus tem um plano soberano. Se a cura ainda não chegou, continue confiando, desmontando mitos sobre a cura.
Agora, vamos falar sobre algumas mentiras que impedem as pessoas de receberem a cura. Talvez não seja da vontade de Deus me curar. A vontade de Deus foi revelada em Jesus, e ele sempre curava os enfermos. Deus me deu essa doença para me ensinar algo. Deus pode te ensinar algo no meio da doença, mas ele não precisa colocar enfermidade em você para isso. Se for da vontade de Deus, ele me curará um dia. A cura já foi conquistada na cruz. Agora cabe a nós tomarmos posse dela pela fé. Agora eu te pergunto, você já acreditou em algum desses mitos? Se você acompanhou tudo até aqui, já entendeu que Deus ainda cura pessoas hoje? Vimos testemunhos reais, descobrimos o que pode impedir a manifestação da cura e desmontamos algumas mentiras que muitos acreditam. Agora, chegamos ao momento mais importante. Como aplicar isso na sua vida? Como você pode tomar posse da cura que Deus já conquistou para você? Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade agora. Talvez conheça alguém que precisa de um milagre. Ou talvez esteja apenas buscando fortalecer sua fé para estar preparado quando precisar. Seja qual for o seu caso, o que você vai aprender agora pode transformar sua vida. O que você pode fazer? Para tomar posse da cura, a cura divina não é sorte, acaso ou privilégio de alguns. Ela está disponível para todos aqueles que creem. Mas será que há algo que possamos fazer para ativar essa promessa em nossa vida? A resposta é sim. Creia que Deus já conquistou sua cura. Isaías 53:5 nos diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso significa que a cura já foi liberada na cruz. Não é algo que Deus ainda precisa decidir, ou algo que talvez aconteça no futuro. O primeiro passo para experimentar a cura é acreditar que ela já foi providenciada. Alimente sua fé com a palavra de Deus. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se você quer fortalecer sua fé para receber a cura, precisa mergulhar na palavra. Leia versículos sobre cura, medite neles e declare-os em voz alta todos os dias. Aqui estão alguns versículos que você pode começar a declarar agora mesmo. Êxodo 15:26. Eu sou o Senhor que te sara. Salmo 103:2-3. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Marcos 5:34. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Declare palavras de vida, não de morte. Provérbios 18:21. Nos ensina que a vida e a morte estão no poder da língua. Muitas vezes, impedimos nossa própria cura com aquilo que falamos. Não diga: eu nunca vou ser curado. Minha doença não tem cura. Isso é impossível. Diga: eu sou curado em nome de Jesus. A doença não tem poder sobre mim. O Senhor é minha saúde. Ore com fé e ousadia. Tiago 5:14-15 nos diz que a oração da fé cura o doente. Isso significa que você não precisa esperar um momento especial para ser curado. Você pode orar agora mesmo. Se estiver enfrentando uma enfermidade, faça essa oração com fé. Senhor, eu creio que Tu és o Deus que cura. Eu rejeito toda enfermidade no meu corpo e declaro que sou curado, pelo poder do nome de Jesus. Toda dor, todo sintoma e toda doença devem sair agora. Eu tomo posse da minha cura. Amém. Se você está orando por alguém, declare com autoridade: no nome de Jesus, eu ordeno que toda enfermidade saia deste corpo agora. A cura já foi conquistada na cruz, e eu tomo posse dessa promessa sobre esta vida. Amém. Lembre-se, a oração precisa ser feita com fé. Busque apoio espiritual se você está lutando contra uma doença. Não enfrente isso sozinho. Peça oração para pessoas de fé. Participe de cultos e encontros onde se ora pela cura. Cerque-se de pessoas que te encorajam a crer no milagre. A Bíblia nos ensina que há poder na oração coletiva. Não tenha medo de pedir ajuda. E se a cura ainda não vier, talvez você esteja pensando: e se eu orar, declarar a palavra e ainda assim não for curado? Aqui está algo importante que você precisa saber. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Algumas curas acontecem de forma instantânea,
Outras são um processo. Se a sua cura ainda não aconteceu, continue crendo. Não desista. O seu milagre pode estar mais perto do que imagina. Aproveite esse tempo para crescer espiritualmente. Deus pode estar te ensinando algo poderoso durante esse processo. Nunca perca a esperança. Deus é fiel e jamais te abandonará. Compartilhe seu testemunho. Agora, eu quero saber de você. Você já experimentou ou conhece alguém que foi curado por Deus? Se sim, compartilhe nos comentários. Seu testemunho pode fortalecer a fé de alguém que precisa desse milagre. Se você gostou deste conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum ensinamento poderoso. E se essa mensagem tocou seu coração, deixe um amém nos comentários para mostrar que você recebe essa palavra. Que Deus te abençoe e lembre-se, Ele ainda cura.